RPG de mesa onde você controla o seu próprio castelo, feudo, domínio, existe sim, e há muito tempo. Vamos lá. A carreira do herói progredindo de explorador de labirintos, salvador da redondeza de heróis, monstros e perigos, para chefe do domínio responsável por uma região e, a longo prazo, até responsável por um grande reino, até parte ali, servo direto dos imperadores e imperatrizes. Isso era a carreira de um herói antigo do Dungeons, até ele depois virar um imortal. Então, nesse período ali de ser um herói com o domínio, você ganhava XP dessa forma, e isso era o tipo de aventura que o seu mestre ou mestra tinha que pensar. Ok, agora eles têm um domínio, vai ter talvez uma guerra, vai ter talvez um perigo, uma enchente, devastação. Tinha até uma lista que o mestre podia rolar por ano no jogo para ver que tipo de desastre natural talvez acontecesse, diminuindo a confiança do povo, e você tinha que, né, botar para crescer de novo. Como se controlava o nosso domínio, como é que a gente desenvolvia ele, povo feliz, triste, o que dava para fazer lá e o que é que isso resultava de bom pro meu personagem também. Nas regras antigas de Dungeons and Dragons, no caso compiladas no chamado Companion e depois no Rules Cyclopedia, as regras de domínio apareceram. Elas tinham uma função muito simples chamada confiança. A confiança era o que determinava o quão bom está indo o seu reino e o que você está manuseando lá. Ela começava num valor meio médio, para cima, para baixo, de acordo com o que o mestre considerasse a região, e você, como jogador, junto com o seu grupo, né, em geral, cada personagem pegava meio que uma função ali da administração pública, né? Os clérigos viravam a galera da igreja, os guerreiros muitas vezes eram os barões que governavam o local, enquanto os feiticeiros viravam a maga da torre, etc. E os ladrões tinham a guilda de ladrões que protegia o povo da região, mas talvez atacasse os outros. E juntos ali eles tinham que fazer com que o baronato crescesse. Aí a gente já vê, né? Confiança. Como é que eu vou aumentar a confiança do meu povo em mim? Claro, desenvolvendo as terras, fazendo com que tenha festividades, feriados. Tinham vários desses detalhes que você podia manusear lá para o jogo ficar bem mais bacana para o povo que morava lá na tua terra. E uma coisa interessante é que quando você começava com a terra, aí o mestre naquela época usava bem os hexágonos, né? Então o mestre tinha que marcar ali, ó, nesse hexágono aqui e mais esses dois aqui talvez perto, essas são as suas terras. Aqui tem tais recursos, aqui tem tais, tem tais. Eles começam assim. E aí ficava parecido com aquele jogo de computador, né, Civilization, que você ia procurando, puxa, mas aqui tem muito cavalinho, aqui tem mais ovelhinha, eu quero ir para essa região para poder botar mais gente aqui, porque essas terras têm mais recursos significa mais grana por hexágono, e mais grana por pessoas vivendo lá, e trazendo esses recursos para mim, e mais grana igual a mais XP, ou seja, yes. Então, como a gente pode ver, esse sistema de domínio era muito rico, e ele era relativamente simples de lidar com, porque o mestre tinha só que fazer as variações de confiança de mês para mês. Isso variava de acordo com quanto você e o seu grupo jogou legal para desenvolver a terra. E aí vinha lá quanto nesse mês vocês ganharam de dinheiro, esse dinheiro virava o XP para os personagens. Claro que a ideia é de que os personagens nessa também estão se aventurando. Porém, as aventuras podiam ser pontuais, do ponto de vista de que você jogava uma aventura e depois a gente assumia que passaram-se 2, 3 meses, onde você estava lá, todo mundo governando e acontecendo coisas em relação a esse governo. Então era meio que um minigame dentro do jogo de RPG. Mais pra frente, lá na década de 90, nasceu o Birthright, que foi um outro cenário de Dungeons and Dragons, que foi meio esquecido hoje em dia. Ele tinha um foco muito grande nisso de domínio e usava um sistema completamente diferente, que vai para além desse vídeo aqui. Mas no Birthright a gente viu pela primeira vez um cenário inteiro de RPG baseado na ideia realmente de governar algum lugar. Pendragon, que é um outro sistema de RPG diferente de Dungeons & Dragons, também tinha isso ali um pouco mais dentro de suas próprias regras. E como a gente pode ver, esse tipo de carreira do herói para rei, rainha, para talvez até Deus, meio que sumiu. Hoje em dia a gente tem quase que só essa carreira do herói que vira super-herói e acabou em algum momento. Mas não essa responsabilidade para áreas. Isso meio que foi embora. A responsabilidade para áreas significa também que às vezes ia ter guerras entre domínios. Isso significa que ia ter tropas se mexendo e tal. No Dungeons antigo a gente tinha Battle System, tinha Chainmail, mas isso aí a gente já viu num outro vídeo, que é um que eu aconselho você ver agora, né, depois desse aqui, de repente, tá ele aí. Com isso, muito obrigado.